quem fala é o professor Alan, trazendo mais uma aula de biologia para vocês. Hoje, dando continuidade ao conteúdo de genética, nós falaremos sobre os heredogramas. Os heredogramas, também chamados de pedigrees, genealogias ou árvores genealógicas, são representações gráficas de uma herança numa família. E para que a gente possa entendê-los, é necessário que compreendamos os símbolos utilizados para construí-los. E aqui eu trouxe os mais importantes para repassar aqui para os senhores. Quadrado indica indivíduo do sexo masculino, bolinha, indivíduo do sexo feminino, losango, indivíduo de sexo indefinido. Agora, olha para cá, ó. Quadrado unido com uma bolinha por meio de um traço, significa casamento. Casamento entre indivíduos que até então não eram parentes, tá? Agora, se o quadrado estiver ligado à bolinha por meio de dois traços, como a gente vê aqui embaixo, isso aí significa um casamento consanguíneo, ou seja, um casamento entre indivíduos que já são parentes, tá? Um exemplo clássico aí é o casamento que ocorre entre primos, certinho? Agora, se o quadrado estiver ligado à bolinha por meio de uma linha tracejada, ele vai estar indicando aí um casamento extramarital. E se porventura o traço que liga a bolinha vier com um corte em diagonal, indica aí que houve um divórcio. Tá ok? Até aí, tranquilos? Para finalizar aqui, nós temos a representação para gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos. Aqui mais embaixo, representação para gêmeos dizigóticos ou fraternos. Nesse caso aí a gente pode ter até mesmo um indivíduo do sexo masculino e outro do sexo feminino. E aqui para finalizar a gente observa indivíduos que estão pintadinhos de preto, tá? Esses indivíduos aí são aqueles que são afetados pela herança representada no heredograma, tá? Por exemplo, se o heredograma trata sobre o albinismo em uma família, todos os indivíduos que estiverem aí pintados, sejam do sexo masculino ou do feminino, irão representar aí os indivíduos afetados, ou seja, os albinos. Os demais terão pigmentação normal da pele, certinho? Vejamos aqui um exemplo de heredograma, tá? Aqui nós temos um heredograma aí, um heredograma clássico, tá? E tem algumas partes desse heredograma que eu queria aí comentar com vocês. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, você observa aí algarismos romanos. Os algarismos romanos representam as gerações presentes no heredograma. Então aqui, como a gente tem 1, 2, 3, 4, significa que no heredograma a gente só tem quatro gerações de indivíduos. Na primeira geração, só 2 indivíduos, na segunda, 5, na terceira, 4 indivíduos e na quarta geração, somente 3 indivíduos. Já os algarismos arábicos vão indicar cada indivíduo presente aí em cada geração. Tranquilo? Por exemplo, aí na terceira geração, a gente tem aqui 4 indivíduos. Indivíduo 3,1, 3,2, 3,3 e 3,4. Tranquilo até então? Tudo bem? Belezinha? Vamos aqui avançar. Uma pergunta que é clássica nas questões é a pergunta sobre o padrão da herança. Aqui, de um modo especial, nós iremos tratar de heranças autossômicas, que são aquelas que afetam homens e mulheres de forma equivalente. Tá? Então, como saber se essa herança autossômica é determinada por um gene dominante ou por um gene recessivo? Então, vamos aqui ver as dicas importantes para isso. Então, vamos lá. Quando é que essa herança autossômica vai ser recessiva? Isso aqui vai acontecer quando nós identificarmos no heredograma um casal de indivíduos normais tendo pelo menos um filho afetado. Então, se nós encontrarmos essa possibilidade aqui no heredograma, ó, um casal de indivíduos normais tendo um filho afetado, tenha aí a certeza de que você está diante aí de um heredograma cuja herança representada é recessiva.
E aí como é que a gente vai proceder? A gente vai colocar o genótipo homozigoto recessivo para o filho afetado, tá? E genótipo heterozigoto para os pais. Tudo bem? Tranquilos até então? E no caso aqui de herança dominante, quando é que ela vai ocorrer? Aqui é quando um casal de indivíduos afetados tem pelo menos um filho normal. Veja que é o contrário, tá, do raciocínio para a herança recessiva. Para a herança recessiva é um casal de indivíduos normais tendo pelo menos um filho afetado. Na herança dominante aí é um casal de indivíduos afetados tendo pelo menos um filho normal. E o procedimento aí é o mesmo, tá? A gente vai colocar o genótipo homozigoto recessivo para o filho e o genótipo heterozigoto para os pais. Tudo bem até então? Tranquilos? Então vamos analisar aqui 2 heredogramas para colocarmos em prática o que eu acabei de falar. Observe aí nesse heredograma, tá? Vamos imaginar que uma das perguntas aí feitas na questão fosse aí sobre o padrão da herança. Então, como é que a gente vai fazer para identificar? A gente deve procurar no heredograma ou um casal de indivíduos normais tendo um filho afetado, ou então um casal de indivíduos afetados tendo um filho normal. Qual das duas possibilidades aí a gente tem? Deu para olhar direitinho? Observe aqui o casal 2122. Esse casal aqui é de indivíduos normais e eles têm, 3 filhos afetados. 3 filhos afetados. Se tivesse só um, já dava para a gente identificar que no caso aí a herança é recessiva. E no caso aí eles têm 3, tá? Observe aqui que no heredograma a gente tem um outro cruzamento que permite também essa conclusão, tá? O casal 2324, tá? Eles também aqui têm uma filha, uma filha afetada. Então isso daí mostra para a gente que o heredograma em questão representa uma herança recessiva. Então como é que a gente vai fazer? Para os indivíduos afetados, a gente vai colocar o genótipo azinho, que é o genótipo homozigoto recessivo, e no caso aqui para os pais, para os pais 21, 22 e também 23 e 24, a gente coloca o genótipo heterozigoto. Você observa que no heredograma aí existem alguns indivíduos que a gente não pôde aí determinar com exatidão o seu genótipo, tá? Por exemplo, indivíduo 11, indivíduo 32, indivíduo 33, indivíduo 36 e indivíduo 38. Isso vai ocorrer na maioria dos heredogramas, tá? Todos esses indivíduos que eu coloquei aí, eles podem ser tanto azão quanto azão. Mas nesse caso aí a gente não tem como definir, tá? Não tem como determinar com exatidão qual é o genótipo em questão, tá bom? Mas a gente pode especular, tá? E também podemos calcular a probabilidade de ser tanto azão quanto azão, tá bom? Mas isso daí a gente amadurece na resolução das questões. Tudo bem até então? E para finalizar aqui eu trouxe mais um heredograma para que você possa dar uma olhada aí com carinho e verificar se a herança representada é dominante ou recessiva. Dê uma olhada aí. O que nós encontramos? Casal normal tendo filho afetado ou casal afetado tendo filho normal? Qual das duas a gente vai encontrar nesse heredograma? Você consegue enxergar direitinho? Aqui, presta atenção. Os indivíduos 1, 2 aqui, Os indivíduos 1, 2 são afetados e eles têm um filho normal, tá? Então isso aí já denuncia para a gente que o heredograma em questão representa uma herança dominante, tá? Essa análise também pode ser feita através aí do casal 6, 7. Esse casal aqui é de indivíduos afetados e eles têm aqui uma filha normal, tá? Então essa é uma análise que vocês devem fazer em todas as questões, porque normalmente essa pergunta é feita. Tudo bem? Tranquilos até então?
Espero que essa aula tenha sido de grande valia para vocês, espero ter conseguido repassar essa mensagem. Agora eu vou postar um vídeo com a análise de algumas questões e logo em seguida vocês terão aí a oportunidade de resolver um questionário. E aí quando for na próxima aula eu resolvo esse questionário com vocês. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.